Hi everybody, mais um CC Day e como sempre vamos começar com The Word, a palavra mais importante. Então o versículo para essa semana é lá do manual: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 14 a 16, essa é a NVI. Então a mensagem é que somos a luz do mundo. Nós que conhecemos aquele que é o caminho, a verdade e a vida, devemos brilhar a luz de Cristo sobre todos os que estão em casa e diante dos homens. É uma bênção e é também uma responsabilidade enorme. Trabalhemos duro para efetivamente compartilhar a sua palavra com todos os que encontramos pelo caminho da vida. Oremos para aproveitarmos muito bem essa nossa fase de aprendizado da língua, que é um instrumento fundamental para a proclamação do Evangelho. Nós já comentamos isso várias vezes, que se existe um instrumento evangelístico poderoso, é o saber se comunicar. Comunicar-se bem oralmente, comunicar-se bem na escrita, se destacar no meio acadêmico, no trabalho, seja o que for que Deus tem para cada um de vocês no futuro. É um instrumento rico e a linguagem foi uma escolha do Senhor para se comunicar conosco. Então nós precisamos honrar muito isso. Vamos orar então para que essa aula, que infelizmente não pôde ser online, vendo o rostinho de vocês e interagindo com vocês, mas que ainda assim a gente fale aqui aquilo que é da vontade dele e de uma forma clara para que essa semana possa ser bem trabalhada aí em família. Senhor, obrigada, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o Deus soberano e o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, Senhor, porque pela sua graça o Senhor escolheu nos amar e o Senhor nos salvou. E agora temos a missão de refletir o seu amor por nós, refletir a luz de Cristo. Ajude-nos, Senhor, enquanto tentamos nos preparar para isso. Ajude-nos enquanto pais, ajude-nos enquanto estudantes, ajude-nos a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então a nossa parte EEL dessa Week 8, nós vamos ver que a structure continua a mesma, compound. Lembrando que compound, o equivalente no nosso português, é período composto, e nesse caso por coordenação, tá bom? Período composto por coordenação. Purpose, interrogative. Pattern, SVT, DO, continua o mesmo. Mudamos o pattern, mas não é novidade, porque nós já trabalhamos esse pattern antes. Estou vendo um Rzinho a mais aqui, depois eu apago. Part of speech, prepositions, esse sim é novidade aqui no Essentials. Mas, felizmente, nós trabalhamos muito no Foundations e temos aquela música Chant com todas as prepositions. E quem não fez
Foundations, procure se dedicar à memorização. Vai facilitar bastante. No manual, o conselho é que se memorizem as prepositions para a identificação ser automática e aí todo o resto fica mais fácil, ok? Quais são as charts? A nova é a D e para revisar durante a semana, A, como sempre, E, G, I, ok? Muito bem. Loading the grammar, preposition. Nós vamos usar, vocês vão ver no manual também, essa abreviação para preposition, igual a abreviação de pastor. Uma preposition ou uma preposição relaciona um substantivo ou pronome a outra palavra. E aí a gente tem também uma musiquinha do Foundations só para definição. Nós vamos mandar para vocês, tá bom? Prepositional phrase. Aqui nós temos um termo que a gente não vê nas gramáticas comuns, as mais usadas em escola, por exemplo. Então, gramáticas mais específicas é que trazem o termo equivalente, que seria frase preposicional ou sintagma preposicional, ok? E o que seria isso? Essa frase é formada por uma preposição, seu objeto da preposição, e modificadores, no inglês modifiers, eu coloquei aqui entre aspas para vocês reconhecerem com mais facilidade. É um nome que faz sentido em português, mas na nossa gramática a gente usa mais adjuntos, ok? Os vários tipos de adjuntos. E funciona como um advérbio. Então, essa phrase, prepositional phrase ou frase preposicional funciona como um advérbio ou um adjetivo. Por exemplo, os termos in the morning, pela manhã, de manhã, in my place, na minha casa, no contexto é esse o significado, ok? E outros exemplos que a gente tem lá na chart. Interjection, ela vem lá no finalzinho dessa chart da semana, mas ela não tem nenhuma outra explicação no manual, não tem nada de especial. Nós já vimos anteriormente, não tem muito segredo. O que já fiz foi colocar uma lista no Google Classroom de interjections no inglês e sugeri nas primeiras semanas que vocês pesquisassem interjeições em português. Então, a gente pode pensar em fazer isso de novo durante a semana, se vocês tiverem tempo, ok? Então, a definição básica da chart é uma ou mais palavras que expressam emoção ou sentimento. Ok. Aqui, eu achei importante a gente fazer uma comparação com a gramática da língua inglesa com a gramática da língua portuguesa. Porque existe um erro fácil de se cometer, que é o de a expressão prepositional phrase ser confundida com locução prepositiva. Então, o que é locução prepositiva? É um conjunto, que também existe no inglês, tá? É um conjunto de palavras que possui valor de preposição. E aí é a grande diferença. Prepositional phrase, nós vimos lá atrás, que ela pode ter o valor de um advérbio ou de um adjetivo. A locução prepositiva, não. O que seria isso? Uma ou mais palavras, né? Duas ou mais palavras, perdão, que equivalem a uma preposição. Aliás, locução é isso, né? Só a palavrinha locução. Duas ou mais palavras que têm o valor morfológico de alguma coisa. Por exemplo, locução verbal, dois ou mais verbos com o valor de um verbo. Então, tem o auxiliar e o principal, mas as duas palavrinhas ali, os dois verbos, equivalem a um verbo. Locução adjetiva, duas ou mais palavras com o valor de um adjetivo. Locução adverbial, duas ou mais palavras com o valor de um advérbio.
né? E assim por diante. Mesma coisa, locução prepositiva. 2 ou mais palavras com o valor de uma preposição, ok? No português, para a gente lembrar. A respeito de, graças a, por causa de, junto a, para com, por aí, e assim por diante. Já uma frase preposicional, como já dissemos, pode ter outros valores morfológicos, de advérbio ou de adjetivo, ok? Na chart J, que é a chart dessa semana, além de ter lá exemplos de prepositional phrases, vocês vão ver também uma lista de locuções prepositivas, according to, due to e uma série de outras, ok? Deixa eu ver se eu consigo. Yes. E aí eu tirei um conceito, achei muito interessante, dessa gramática maravilhosa. Gramática bilíngue inglês-português, guia das estruturas básicas da língua inglesa. Nós a temos no Kindle. Vou pegar o autor e passar para vocês, tá bom? Uma preposição é uma palavra de função ou uma palavra funcional que combina-se com um substantivo ou pronome ou frase nominal. O substantivo, o pronome ou a frase nominal que são antecedidos pela preposição são os chamados objeto da preposição, que é o que no inglês eles usam bastante, objeto da preposição. Object of the preposition, que nós vimos também lá no latim, no Foundation, estão lembrados? E vimos também numa chart sobre pronomes e substantivos aqui do Essentials. Então, isso tudo combina-se com substantivo ou pronome ou frase, esses antecedidos pela preposição, para formar uma frase preposicional ou sintagma preposicional, segundo Luft, esse grammarian sensacional, que tem uma relação adverbial ou adjetiva com alguma outra palavra. Ou seja, essa frase preposicional tem que ter uma relação adverbial ou adjetiva com alguma outra palavra. Repetindo o que já foi dito nos outros slides, mas achei interessante transcrever para vocês esse trecho da gramática, tá bom? Getting dialectic. Vamos discutir agora o sentido de algumas coisinhas que são novidade para essa semana. Então, nós temos uma declarative sentence. Jesus loves me and he loves you. Isso aqui, na verdade, é a primeira frase, aquelas frases da semana, que já estão no interrogative form. Coloquei no declarative para a gente discutir algumas coisinhas. O que nós vamos lembrar? Essa declarative sentence, para ser reescrita na forma interrogative, nesse purpose interrogative, que é o purpose da semana, nós vamos nos lembrar que existem 3 formas básicas, não são as únicas, mas essas 3 formas básicas, que nós já vimos lá no começo, eles usam o acrônimo SIA só para nos lembrar das 3 formas, ok? Que formas? Formas de mudar uma declarative para uma interrogative. Então, a primeira é change. Olha o si do SIA. Change. Mudar o quê? Mudar a pontuação final e a entonação. Essa é a forma que nós, na língua portuguesa, usamos. Simplesmente a gente muda a pontuação final e a entonação. Jesus loves me and he loves you. Ok. E qual seria a segunda forma? Não quer mudar aqui, tem que fazer assim. Ok. Interrogative, ó, o izinho do SIA. E usar um pronome interrogativo no lugar do sujeito. Então, aqui, sujeito Jesus, da primeira oração, e da segunda oração, he.
Daí eu substituo. Who loves me and who loves you? Claro que sempre mantendo a pontuação final. O interrogative mark, question mark. E a terceira forma, add, ou azinho do cia, acrescentar um helping verb, que seria o verbo auxiliar. Does Jesus love me? And does he love you? Lembrando que quando eu uso does, o S do mitidinho Jesus, he, terceira pessoa do singular, sai. Lembram que aí a gente nunca deixa o S, que é da afirmativa, na hora de fazer uma pergunta ou uma negação, porque fica demais. Já tem aqui a indicação de que é um mitidinho o sujeito. Então, não coloco does Jesus loves me. Does Jesus love? Volta para o infinitivo sem o to, que é o que nós chamamos de base verb. Estão lembrados? Ok. Who loves me and you? Eu poderia muito bem fazer essa pergunta. Quem ama a você e a mim? É uma pergunta, faz sentido, não tem nenhum erro aí. A questão é que nós estamos trabalhando ainda com compound sentence. Então, o cuidado que nós devemos ter quando a gente for treinar a transformação dos purposes, por exemplo, pegar uma chart lá, aquela da C, se eu não me engano, e transformar as frases do primeiro quadrante lá, todas em interrogative, a gente ter o cuidado de usar o esquema de compound structure, que é 2 sujeitos e 2 verbos, ok? Tem outras formas de transformar uma declarative em perguntas e de forma correta. Mas nós vamos ver essas outras formas mais tarde, tá bom? Numa outra semana. Então, um exemplo de fazer pergunta sem mudar o structure, sem que a oração ou a frase deixe de ser uma compound sentence, é essa aqui. Who loves me and who loves you? Então, eu tenho sujeito-verbo na primeira oração, sujeito-verbo na segunda oração, ok? Prepositions, quando memorizadas, são a part of speech mais fácil que há. A música do Foundations, que nós já mencionamos, vocês vão receber. Elas são sempre acompanhadas por object of a preposition, que vocês vão ver sempre ali como OP. E esse object of a preposition ou vai ser um substantivo ou vai ser um pronome. E aí seria legal dar uma olhadinha na chart E para revisar. The boy hugged his mother in the morning. O menino abraçou sua mãe de manhã. Então aqui eu tenho in é a preposition, morning, object of the preposition. Esse the, que é o artigo definido nosso, amanhã, né? Que seria em amanhã. Na manhã. Mas nós não falaríamos o menino abraçou sua mãe na manhã, né? O termo que nós usamos é de manhã. Esse aqui é um termo que qualifica manhã, porque ele determina, não é qualquer uma manhã, né? Não é uma manhã, é amanhã, ok? Pensando só nesse the. Isso é uma coisa que difere da nossa análise sintática do português. Nós vamos aprender que o the é um modifier e é um modifier que trabalha como se fosse um adjetivo. Mas isso a gente vai ver depois com mais detalhes, ok? Mas por que é importante explicar isso agora? Por conta da diagramação que nós vamos fazer, ó. E essa aqui é uma foto do programa que eu coloquei para vocês durante a semana. Importantíssimo que vocês abram lá o link, assistam as 3 aulas gratuitas, são 3 vídeos,
3 materiais em PDF e 3 exercícios que vocês podem fazer ali dentro do site. Espetacular! Aí, além disso, tem o espaço para vocês diagramarem qualquer frase. Vocês digitam a frase e conseguem diagramar. E por que a gente pode digitar? Você pode usar as frases em português também. Então, é show de bola. E quem tiver interesse de pagar o programa todo, tem lá as informações. Mas só isso que a autora disponibilizou é suficiente para a gente trabalhar muito bem. Então vamos lá. A frase The boy hugged his mother in the morning. Na diagramação fica boy, que é o que nós chamamos de núcleo do sujeito. Eu lembro de ter falado isso com vocês no primeiro dia. Núcleo significa a parte mais importante, né? Eu tenho o menino. Se eu faço a pergunta aqui, quem abraçou a mãe? A resposta é o menino. Mas na diagramação, eu quero o que é mais importante. É o ou é o menino? Menino. Porque o, ele determina que menino é. Não é qualquer menino. Então, ele é como se fosse um acessório, um modificador. Então, na diagramação, como nós representamos isso? Traço horizontal, que a gente já está acostumado a fazer. A barra que atravessa o traço horizontal é para dividir o sujeito e o predicado, todo o restante, já fizemos aqui. O predicado é iniciado pelo verbo, então eu preciso identificar o verbo, tá aqui. Opa. E esse the, que sobrou, entre aspas, do sujeito, ele vem numa barra abaixo, porque ele se relaciona com essa palavrinha aqui, boy. E os dois fazem parte do sujeito, ok? Hugged, então todo o resto, ó, hugged his mother in the morning. Tudo isso é o predicado, tá? Depois da barra que atravessa a linha horizontal. E aí eu pego de todo o predicado, cadê o verbo? Coloco aqui, hugged. Não tô conseguindo, eu não consigo destacar a palavra dentro da foto. Então vou só apontar, ok? Esse traço que não atravessa e que fica na linha horizontal, nós já aprendemos que é o do, é o objeto direto, right? Então, de novo, eu penso no que é mais importante. His mother é o objeto direto. O menino abraçou quem? Abraçou a mãe dele. Mas dessas duas palavras, tem uma que é a principal, mother. Então, é ela que vai ficar aqui. As outras palavras, quando se aparece mais de uma, né, que se relacionam com essa principal, elas vêm nessa linha oblíqua e ficam abaixo da palavra com a qual ela se relaciona, ok? O in the morning, que aparece no final da frase, ela está no final, mas ela tem a ver com a ação do menino de abraçar a mãe. É como se eu pudesse perguntar assim: o menino abraçou a mãe dele? Que horas? Quando? Essa pergunta tem a ver com o verbo. A resposta a essa pergunta modifica o verbo, não modifica a mãe, modifica o ato de abraçar. Por isso que esse, para nós é o adjunto adverbial, ele fica aqui embaixo. Só que esse adjunto adverbial, no inglês, o que ele é? Ó, 3 palavrinhas que modificam um verbo. Então, nós temos aqui o lembra que o when é preposition? Nós temos um prepositional phrase, um conjunto de palavras que funcionam com uma preposição, uma delas é a preposição, e esse conjunto de palavras modifica o verbo. Então, funcionam como um advérbio, ok? O que acontece? A linha oblíqua vem com a preposition.
A que está na horizontal vem com a parte mais importante, com a palavra central. E o the não tem a ver com o verbo diretamente, ele tem a ver com morning. Ele é um modifier de morning. Então, você puxa outra linha oblíqua e coloca abaixo da palavra com a qual essa aqui se corresponde. Ok? Espero que tenha dado para entender. Há dois tipos de prepositional phrase. Lembram lá atrás que a gente falou que elas podem ter dois valores diferentes? Então, dependendo do valor, elas assumem uma classificação específica. Então, quando ela tiver valor de um advérbio, atuar como um advérbio, ela vai ser chamada adverbial prepositional phrase. Então, quando ele tem valor de advérbio, o que essa phrase faz? Ela modifica um verbo, mas ela também pode modificar um adjetivo ou um advérbio. E aí, para lembrar disso, dá uma olhadinha com carinho na chart dessa semana, ok? The woman is in the boat. Ó, a mulher está no barco. Adjectival prepositional phrase é a frase preposicional que atua como adjetivo. Isso significa que que esse tipo de phrase modifica um substantivo ou um pronome. Então, de novo, ali em cima o adverbial vai modificar verbo, adjetivo ou advérbio, outro advérbio, né? E aqui, adjectival modifica um substantivo ou um pronome. Aqui, esse tipo de adjectival prepositional phrase, você vai ver melhor, nós vamos trabalhar melhor lá na Week 10, ok? Um exemplo, só para a gente diferenciar os dois. The woman on the boat is my aunt. Então, ó, the woman is in the boat. Aqui eu respondo a pergunta, onde a mulher está? A mulher está no barco. Já que de baixo, o on the boat, que também, ó, in é uma preposição, on é outra preposição. Então, a mulher que está no barco é a minha tia. Então, a mulher do barco, eu estou só identificando a mulher. Is my aunt, tá? Para explicar por que aqui é in e on, existem alguns detalhes que eu acho melhor não mencionar agora, tá bom? Mas são frases do manual e tem umas peculiaridades em relação ao in, on. A gente pode ver isso depois. Sentence 1. Who loved me and who died? Então, a primeira frase que nós temos para trabalhar durante a semana é Who loved me and who died? Quem me amou e quem morreu? Mudando o purpose e acrescentando uma prepositional phrase, temos. Isso aqui é só um exercício que eu quis fazer com vocês. Não é o que vocês precisam fazer naquele esqueminha das tasks, mas é interessante porque ajuda a gente a pensar um pouquinho, olha só. Eu quis mudar aquela pergunta, interrogative, para uma declarative. Jesus loved me and he died for me. Eu acrescentei uma prepositional phrase. Jesus me amou e morreu por mim. E olha como fica a diagramação. Jesus, sujeito, loved me, predicado. O me é o OD. Ó, quem ama, ama alguma coisa ou alguém. Jesus amou quem? Me, objeto direto. Aí, como nós estamos trabalhando com duas orações, lembra do fanboy sit on a lazy boy chair. Os fanboys se sentam em poltronas confortáveis, que no inglês se chamam lazy boy. Lembra disso? Então, é só um desenho de uma cadeira aqui. E aí, a gente tem que ligar a conjunção nos verbos de cada oração, ok?
He, sujeito da segunda oração. Died, verbo da segunda oração. For me. Então, aqui eu tenho uma prepositional phrase. Na linha oblíqua fica a preposição e na horizontal que se segue o restante. Então, aqui é o objeto da preposição, ok? Object of the preposition. Ok, agora nós vamos fazer aqui um modelinho de como toda semana nós temos que fazer. Tem lá na page 144 a sentence 1, ok? Então, ou a gente pede para o filho copiar do manual, ou nós fazemos um ditado e aí ele tem que escrever Who loved me and who died? Quem for fazer o ditado, é importante lembrar de falar onde tem vírgula e onde tem question mark. Então seria Who loved me, comma, comma é vírgula. And who died, question mark. Ok? O task 2 é oral. Vocês lembram lá das perguntinhas? Essa frase faz sentido? Faz. Tem letra maiúscula usada corretamente? Tem. Tem pontuação final? Lembram disso? São aquelas mesmas frases. Task 3. Who loved me? E como eu respondo essa pergunta em relação à primeira oração? Ó. Who loved me? Daí a resposta é who, subject pronoun. Então é engraçado porque a gente vai perguntar quem me ama? E a resposta é quem. Por quê? Porque é a pergunta iniciada com o pronome interrogativo. Mas aqui, esse pronome interrogativo assumiu o papel de sujeito, ok? Então, quem me ama? A resposta é quem. Mas dentro dessa pergunta. E o que é o quem? É o subject, pronoun é o sujeito, que no caso é um pronome, ok? What is being said about who? O que está sendo dito sobre esse sujeito who? Who loved? Lembram que para responder essa pergunta, você repete o sujeito e fala o verbo, ok? Who loved? Who loved whom? O quem, sujeito, amou quem? Por que whom? Depois me lembrem que eu quero mandar para vocês um material explicando isso. No inglês, você não pode usar esse pronome who no final da frase. Quando ele está no início, ele é who. Quando ele está no final, depois do verbo, ele é whom. Mas a tradução para nós é a mesma, ok? É uma frescurinha parecida com a que nós temos dos porquês, né? É pergunta, fica separada. É resposta, escreve junto. Se tiver no final, tem acento circunflexo, aquela confusão. Mas a gente aprende, ok? Então, who no início de frase, fazendo papel de sujeito, e whom no final, ou depois do verbo, fazendo papel de objeto nesse caso, ok? Então, o quem ali, o sujeito da frase, amou quem? E aí a resposta é me. Me. Ok. Can agora, para a gente classificar esse me, para ter certeza se é objeto direto ou se é outra coisa, lembram daquele fluxograma, o flowchart? Então eu penso que can me replace or describe who? Pode essa palavra, que é a resposta aqui de cima, substituir ou descrever o sujeito, que no caso é who? Eu posso substituir? Eu posso falar me loved me and me died? Não posso, né? Não faz sentido. Ok. Essa é a pergunta, ok? No. Então eu sei. Se a resposta é no, eu tenho certeza que o me é um direct object, ok? E eu sei que, portanto, o verbo é transitivo.
Mas para unir as duas orações eu tenho uma palavrinha aí, um and, que no caso então na hora lá de treinar, é isso que a gente precisa escrever, and, vírgula, a classificação. Vocês percebem que toda vez a gente usa vírgula e qual é a classificação, tá bom? Isso aqui em azul não são frases, right? São as respostas. E é o jeito prático que o Essentials ensina de fazer essa classificação. Conjunction and, vírgula, o que é conjunction? Próxima perguntinha, já fazendo parte da segunda oração. Who died? Quem morreu? Lembrando que esse quem é o quem da pergunta, não é o quem da oração, ok? Ficou engraçado isso dessa vez. Olha lá. Quem morreu? Quem? Mas por que eu respondo quem? Porque esse quem é o sujeito da segunda oração. Subject, pronoun, deu um errinho aqui. É só subject, pronoun. Eu corrijo e mando para vocês corrigido, ok? What is being said about who? O que está sendo dito sobre esse sujeito who? E aí a resposta é essa aqui, ó. Died, verb. Tá bom? Tá vendo que essa resposta entrou no meio da palavra pronoun. Mas eu não posso corrigir isso agora, senão atrapalha a gravação. Então, o que está sendo dito sobre o who? Aí a gente repete o sujeito e fala o verbo, que aqui não apareceu por aquele motivo que eu já falei. Died, verb, tá bom? Então é who died, que é o verb. Ok, classification. Compound é uma compound structure. A primeira oração é interrogative e o pattern é SVTDO. E a segunda oração é interrogative e é um SVI. Vamos lembrar? Who loved me and who died? Quem morreu? Quem morre, morre, né? E a classification dessa segunda ou da oração toda, de novo, compound. Aqui é o slide corrigido. Who died? Who, subject pronoun. What is being said about who? Who died? Que é um verb intransitive, intransitivo. Por isso, SVI aqui embaixo, ok? Analytical tasks, sentence 1, task 4, que é a diagramação. Então, who, fazendo papel de sujeito, loved me, objeto direto, aqui atravessa, separando o sujeito de predicado. O que não atravessa é para indicar objeto direto, fica perto do verbo transitivo. Aí a gente faz a cadeirinha, coloca um fanboy, que no caso é o and, e fazemos de novo. Who, sujeito, died, predicado, ok? E para o IEW, o que nós temos? Continuamos na unidade 4. Vocês se lembram que cada unidade tem várias lições. Então, a gente não faz semanalmente cada unidade. Então, continuamos na 4, mesma técnica, mesmas instruções da semana passada. O que eu vou sugerir que vocês façam? Tentem fazer um KWO e depois vocês vão escrever o resumo, o texto resumido, do source text Charlemagne, porque tem muito a ver com o que nós vimos no Foundations, tem a ver com linha do tempo e seria importante vocês optarem por ler este texto, tá bom? O texto traduzido vai para o Google Classroom, para quem precisar, e eu gostaria de lembrá-los da técnica EZ+1, que nós já comentamos aqui. O que é o EZ+1? Você faz e trabalha os dress-ups até que eles fiquem bem fáceis.
automáticos, bem entendidos, para depois acrescentar um novo. Então, sempre é o que está fácil e já automatizado, para depois acrescentar um novo, ok? Nessa semana, existe a sugestão do dress up, que é o because dress up. A explicação está nessas duas páginas, no SRP 103 e no manual, o grandão, é o 77, ok? E a gente vai se falando durante a semana. Que Deus abençoe muito vocês. Um beijão.